Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Estou aqui gravando a última aula nossa sobre da disciplina de cadeia de suprimentos. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Hoje nós vamos falar da parte de transportes. E aqui estamos. Bom, o que é bom, a gente já vem falando de transportes numa cadeia de suprimentos desde das primeiras aulas, depois a gente falou sobre redes de distribuição, depois os estoques, custos de estoque, demanda, previsão de demanda. E, bom, para fechar a nossa disciplina, a gente volta a conversar sobre eles e essa interação toda. Bom, os objetivos da nossa aula é compreender a função do transporte em uma cadeia de suprimentos, analisar os pontos fortes e os pontos fracos desses tipos de transporte, discutir o papel da infraestrutura e das políticas de transporte, identificar os pontos fortes e fracos relativos às diversas opções dos projetos de redes de transporte, identificar os trade-offs de como fazer isso acontecer. Bom, o que é o papel do transporte na cadeia de suprimentos? Bom, é fazer toda a parte de movimentação de produto, não só para o cliente final, mas em qualquer uma das etapas da nossa cadeia. Os componentes mais significativos são os custos incorridos, e então transporte é uma parte não só importante por levar, mas também porque grande parte dos custos se decorre a ele. Na última aula a gente viu que a questão do transporte e do custo desse transporte estava em R$ 1 a mais estava impactando na inviabilização de um tipo de centro de distribuição agregado ou desagregado. Então, aqui a gente tem a evidência. Então, escolher o melhor tipo de transporte ele é fundamental para viabilizar o negócio em cadeias globais e também as nacionais. Então, aqui eu trouxe um exemplo da minha rotina como consultora. Então, a gente tem que, por exemplo, movimentos de internacionalização de empresas por exportações, elas dependem diretamente, claro, do custo de produto, do tipo de produto, se tem mercado, se não tem mercado, mas também do câmbio, o incentivo ao câmbio. Quando o nosso câmbio está desvalorizado como agora, o nosso custo de produto fica muito mais barato lá fora, então nos tornamos muito mais competitivos. Mas também dos custos de transportes incorridos no processo de sair daqui do Brasil e chegar até, vamos falar, o outro lado. Quando o câmbio está favorável, como por exemplo quando ocorreu a abertura brasileira para o mercado externo, e isso foi nos anos 90, muitas empresas passaram a exportar. E aí, com um câmbio menos competitivo, então, assim, quando houve a valorização, né, muitas delas deixaram de vender para o mercado externo. A gente tem um mercado aqui bastante relevante para muitas empresas, porque o câmbio não compensava. Então, não compensava o quê? Os custos de transporte. Hoje que a gente tem um câmbio bem desvalorizado em relação ao dólar, por exemplo, a gente tem um incentivo para exportação, sim, para produzir, para não só atender o nosso mercado, como o mercado externo. Isso, claro, eu estou desconsiderando aqui o efeito da nossa pandemia que estamos vivendo, porque estamos tendo dificuldade de trabalho, mão de obra e mercado. Mas só para dar esse exemplo. Então, algumas decisões são importantes no transporte na cadeia de suprimentos. Essas são a escolha do equipamento, como, por exemplo, o caminhão, o avião, o que vai ser utilizado, e depois dessa decisão, a parte de operacionalização, então as instalações que são envolvidas, tamanho de estoque que é envolvido, aonde fazer esse estoque e o source. Quais são os modos de transporte e quais são as suas características? Bom, a gente já vinha falando, a gente tem o aéreo, transportadora de encomendas expressas, caminhão que pode ser carga completa ou pode ser carga fracionada, ferrovia, marítimo, dutoviário e intermodal. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Bom, a eficácia do modo de transporte, ela é afetada diretamente, primeiro pelos investimentos nos equipamentos necessários e as decisões do transportador, também das políticas disponíveis de infraestrutura e de transporte em um país. Por exemplo, nos Estados Unidos, a malha ferroviária é bem extensa. Agora, aqui no Brasil, a gente não tem uma malha ferroviária extensa, mas a gente tem uma malha rodoviária muito extensa. E isso, então, influencia diretamente no que vai ser, na opção que vai ter.
Então, é importante para o transportador maximizar o custo do equipamento e as suas decisões vão ser tomadas com base em algumas variáveis, como o custo do equipamento, custo fixo operacional e variável, a responsividade que o transportador busca para oferecer para um determinado segmento e os preços que o mercado consegue pagar, porque não adianta nada você ter os custos, mas o mercado não se interessar por isso, não estar disposto a pagar por isso. Então vamos lá, transporte aéreo. O transporte aéreo transporta cargas e passageiros. E nisso ele divide os seus custos. Os componentes de custo eles são os fixos de infraestrutura e equipamento, e o custo de pessoal e combustível, que é fixo por voo. E aí a gente tem o custo variável, que vai depender do número de passageiros e do número de cargas transportadas. Então, grande parte do custo, ele incorre na decolagem. Por quê? Porque o avião decolou, ele já tem um custo fixo de infra e equipamento e o custo de pessoal e combustível, independentemente dos outros custos incorridos. Então, o que a empresa aérea ela busca maximizar a receita gerada por voo. Para quê? Para equilibrar com esses custos, porque eles já estão embutidos no despegue, vamos falar assim, no quando ele despega do chão. Já aconteceram, vamos falar, dois grandes custos fixos desse modelo de transporte. É um modo rápido e caro de transportar. Em geral, são para itens pequenos, caros e emergenciais. Quais que são os principais problemas? Bom, tem que, para vamos falar, essa organização dessa rede, é preciso identificar o local e o número de hubs, né, aéreos a serem feitos, fazer a distribuição de avião e de rotas, então fazer essa malha aérea acontecer, estabelecer cronograma de manutenção de aviões, que, como a gente veio vendo, custo de manutenção é importante, escalonar a tripulação, que é uma parte dos custos de pessoal, e gerir preços, disponibilidade de preços diferenciados. E aí vai acontecer por tipo de carga e também os níveis de passagem aérea. O segundo seria a transportadora de encomendas de remessas. O que é a transportadora de encomendas de remessas? É a FedEx nos Estados Unidos e a UPS, aí aqui a gente já tem o SEDEX, que transportam pacotes pequenos e de cargas de entregas, né? Então, elas, de cartas até entrega. Então, essas empresas, elas em geral utilizam transporte aéreo, caminhão, ferrovia, para enviar pacotes menores e sensíveis. São cargas mais caras, mas elas são de remessas mais rápidas e confiáveis. É o meio, vamos falar assim, mais utilizado pelo e-business, então, que puxa, o SEDEX é amplamente aqui utilizado no Brasil, por coisas que a gente compra através, por exemplo, de uma Amazon, e eles são extremamente sensíveis ao tempo. Então, puxa, eu quero que chegue até 2 dias, eu quero que chegue hoje. Então, são esse tipo de transportadora que tem. E a consolidação da entrega, aqui ela é um fator-chave no aumento da utilização e da diminuição dos custos da transportadora de encomendas expressas. Então, como a gente viu, aqui a questão da agregação é uma coisa bastante importante aqui. Aí a gente tem o caminhão, que é o rodoviário. E, bom, é o principal meio, vamos falar assim, de transporte utilizado no Brasil. Ele tem dois tipos de carga, que é a fracionada e a carga cheia, como eu já tinha dito. Ele é mais caro do que o uso de trem, mas ele oferece a vantagem da entrega na porta, de porta em porta, e é um tempo, vamos falar, de entrega menor. Ele tem a vantagem de não exigir transferência entre remessa e entrega. Então, assim, ele não é um intermodal. Você coloca no caminhão e ele chega até a sua porta. Quando a gente está operando as operações de carga completa, ela tem um custo fixo mais baixo e o desafio é a maioria dos mercados, eles têm um desequilíbrio de fluxo de transporte e de recebimento na entrega. Então, a gente tem a carga fechada, e aí a gente tem aquela questão do lote grande que sai um caminhão ou 2 caminhões, tudo fechado. E aí o custo cai. A meta desse tipo de transporte é o agendamento dos envios que proporcionem alta receita, enquanto minimiza o tempo ocioso do caminhão. Então, caminhão parado é caminhão ocioso, e isso pode ser um problema. Então, viagem sem carga é um problema porque não está diluindo.
E o caminhão parado é um caminhão ocioso, o que também é um problema. E é um problema de duas origens. Uma, a depreciação do próprio equipamento, mas dois, pode dar um problema trabalhista muito sério, porque muitas vezes os motoristas excedem as horas trabalhadas e isso causa um acidente. Seja porque o motorista quer continuar trabalhando porque ganha por hora, e isso é uma modalidade factível, mas seja também vamos falar, pela própria empresa transportadora, que ao invés de fazer isso, vamos falar assim, não paga por hora, mas paga pelo fixo, e ainda assim não faz o caminhão parar, e necessariamente pode incorrer em problemas trabalhistas e também de manutenção. Aí a gente vem para as cargas fracionadas, que são precificadas para encorajar o envio de pequenos lotes. Então é aquilo que eu disse, puxa, um caminhão ele pode sair com uma composição de cargas de lotes pequenininhos ali para serem entregues numa região. Elas são adaptadas para remessas menores e enviadas em pequenos lotes. E elas funcionam bem para cobrir uma determinada região e não necessariamente uma grande empresa ou uma grande entrega. E aí a gente vai para a ferrovia. Ferrovia ele move bens de consumo de longa distância. Aqui a gente está falando que tem um custo alto, que a gente tem a ferrovia em si, a gente tem as locomotivas, a gente tem vagão, a gente tem pátio de estocagem e a gente tem pessoas envolvidas. Mas o que acontece? Esses custos, eles não variam conforme a distância que trafegam o tempo. Então a gente tem, vamos falar assim, para longa distância e longos períodos, esse é o melhor meio de transporte, ou um dos melhores. Então, o tempo ocioso ele não é bom também nesse caso, porque os custos fixos eles continuam a incidir. E quem são eles? Bom, a gente tem mão de obra, a gente tem o vagão, a gente tem a carga, a gente tem estoque. E quando existe troca de vagões, isso acontece para diferentes destinos ou quando tem congestionamento de trilhos. E aí o trem para fazer esses ajustes. Então, e isso também incorre em grandes atrasos. A mão de obra e o combustível utilizado podem chegar a ser 60% dos custos ainda por cima. Bom, então, o modo ideal para grandes volumes, grandes e volumosos, né, lotes, eles precisam ser transportados para as longas distâncias e que não são sensíveis ao tempo. Então, a questão é o seguinte, se a gente tem um longo período que ele vai ficar no transporte, ele não pode ser um produto perecível, por exemplo. Então, um trem ele sai com vagões diferentes para constituí-lo e isso aumenta a incerteza do tempo. Então, saem vagões para diferentes, vamos falar assim, diferentes destinos, muitas vezes, e diferentes tipos de carga. E aí eles vão parando e vão se desconectando. E isso aumenta o tempo de incerteza porque eles vão parando, tirando, colocando novas cargas. O seu desempenho pode ser melhorado pela programação dos trens, então ter vamos falar, um PCP aí, uma programação de produção, mas uma programação de transporte ao invés de montar todos eles. E uma estratégia de preço para isso, ela pode ser feita de uma forma um pouquinho melhor, se incluir vamos falar assim, incluindo a gestão da receita em função dessa programação, coisa que não é muito bem feita, pelo menos aqui no Brasil, até porque a gente não tem uma malha ferroviária muito extensa, ainda que se almeje isso, e vamos falar assim, e uma sofisticação no grau de administração do que existe. E aí a gente vai para o marítimo, que, bom, ele é limitado pelo sistema fluvial interno, então se tem um sistema fluvial, ótimo, ou pela costa, né? Então são os dois, o transporte, vamos falar assim, marítimo, via mar ou via rio. E ele pode ser bem aproveitado aqui no Brasil, afinal de contas nós temos abundância em costa e abundância em rios. Eles também transportam cargas grandes e o custo dele é bastante reduzido. É um tipo de transporte mais lento, enquanto a questão de vencimento dos produtos ela é relevante. Então, puxa, por ser lento, também tem essa questão aí a ser ponderada. Os atrasos são comuns nos portos e nos terminais, então também a questão vamos falar assim, de data para recebimento ela fica relativa. E o modelo é um modelo mais dominante no comércio global. Quando a gente pensa em grãos, roupas, alimentos não perecíveis, então esse é um tipo amplamente utilizado. Puxa,
Vocês sabem da situação de fila que a gente tem aqui no Porto de Santos para embarque, para, vamos falar assim, para enviar as remessas. Tem muitos dias que tem as filas gerando os atrasos de embarque. E o Porto de Santos é o, vamos falar assim, é o maior exemplo disso. Então, isso constitui o quê? Ah, puxa, nós temos um déficit aí de portos estrategicamente bem posicionados para escoar aí, por exemplo, os nossos produtos do agronegócio que estão presentes no mundo inteiro. E é bastante comum o uso de containers, que já chegam dentro dos caminhões e já vão diretamente para os navios cargueiros. O dutoviário. O transporte dutoviário ele é utilizado para petróleo bruto, derivados e gás natural. Ele não é utilizado para levar da refinaria para o posto de gasolina, porque não compensa o fluxo, já adiantando. Existe um custo fixo que é incorrido na preparação, então, na infraestrutura dos dutos, na infraestrutura para retirada e, vamos falar assim, enviar vamos falar assim, esse fluxo de produto que por exemplo, vai da plataforma de petróleo para o porto ou para a refinaria, e ele é bastante eficiente nesse sentido. E, vamos falar assim, a natureza desses custos ela é adequada quando existe um fluxo, então, de petróleo, de gás, seus derivados, que ele é grande e estável, porque para compensar esse alto custo fixo de implementação, e aí ele pode ser dissolvido ao longo de muitos e muitos anos. E existe, vamos falar assim, quando vai se precificar, então, assim, existe um componente fixo, né, que é relacionado ao pico do uso do expedidor, então, vamos falar assim, quanto que está mandando, e também tem a parte variável, que é a real quantidade transportada. Então, o dutoviário, ele é especificamente para esse tipo de produto, ele não é aplicável a demais. E aí, por fim, não menos importante, na realidade, um dos mais importantes, a gente tem o intermodal, que é quando a gente faz a combinação de mais de um tipo de transporte para mover as mercadorias até o seu destino final. Aqui no Brasil, o nosso clássico é o caminhão de carga, que pode já ter o container ou não, para o transporte marítimo, por exemplo, para as exportações ou as importações chegando e depois elas são enviadas para um CDI, que depois vão para as remessas expressas e chegam nas nossas casas, por exemplo, produtos vindos da China e de outros países. Quais são os principais problemas? Bom, a gente tem problemas de troca de informação para facilitar a transferência do carregamento entre os diferentes modos. Essas transferências, elas podem envolver atrasos consideráveis só na transferência delas, sem contar a parte, por exemplo, quando a gente está falando de importação e exportação, a gente tem ainda que considerar os atrasos incorridos da Receita Federal, e tudo isso prejudica o tempo de entrega. Bom, que infraestrutura e políticas de transporte são relevantes? A gente tem que considerar que a infraestrutura ela está altamente dependente do que da história dos nossos países. Então, assim, quando a gente compara, por exemplo, os Estados Unidos com o Brasil, nos Estados Unidos, historicamente, eles vieram construindo vamos falar assim, a malha ferroviária, e foi assim que ela se desenvolveu e abriu o país, e foi, vamos falar, o grande meio de transporte utilizado para carregar madeira, para carregar carvão, enfim, e vamos falar assim, toda a corrida do Oeste. Já aqui no Brasil, os nossos incentivos foram outros. Então, assim, a gente tem uma malha ferroviária pequena. A nossa expansão, ela foi promovida praticamente toda por rodovias, e mesmo a fronteira agrícola, né, que vamos falar assim fez grande parte da abertura do nosso país, ela foi promovida vamos falar assim, via os transportes de rodoviários, então de carga completa, carga fracionada, mas a expansão da rodovia no Brasil, o qual existiram incentivos políticos para isso, tanto para a constituição dessa infraestrutura rodoviária, mas também para atrair as montadoras de carro para cá e de caminhão e trazer essas empresas para o Brasil, qual eram muito importantes para o desenvolvimento da indústria na época. Bom,
Então, o que acontece? Uma coisa que a gente precisa ponderar é que, e que vamos falar assim, aqui eu apresento para vocês uma ponderação em relação ao monopólio. E aí a gente vai observar um pouco da nossa realidade de rodovias no Brasil. A ponderação é o seguinte: as infraestruturas de transporte, muitas vezes, elas exigem a propriedade ou a regulamentação do governo, em razão da natureza monopolista. Então, assim, o governo fica regulando porque senão todo mundo vai ficar na mão de uma empresa só e aí ela cobra quanto ela quer, né? Teoricamente. Mas, se não tem esse monopólio, não precisa ter essa regulamentação do governo, porque o próprio mercado vai ajudar a criar uma infraestrutura eficaz. Então, a partir do momento que você tem mais de uma empresa ali podendo concorrer, isso, vamos falar assim, isso é possível. Mas quando a infraestrutura ela é pública, é importante definir o preço do uso e ela reflita um impacto marginal do custo para a sociedade, porque no final das contas, quando a gente tem uma infraestrutura pública, a gente paga impostos e são desses impostos que são feitas as manutenções. E se isso não for feito, resulta em uso demasiado, congestionamento, e o custo gerado por um usuário pode ser menor que o seu impacto marginal no custo total. Enfim, vamos pensar nas nossas rodovias, já que aqui vamos falar, o nosso principal meio de transporte no Brasil, o quanto elas eram totalmente públicas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, e elas passaram depois por um processo, vamos falar assim, de desestatização. Então, assim, de passar para o controle privado. E aí a gente pode observar algumas coisas nesse processo. A concorrência aumentou, então o número de empresas que controlam estradas hoje no Brasil é maior, não é uma empresa só que está ali. Existe a cobrança de pedágios? Existe, mas a qualidade da infraestrutura rodoviária também melhorou muito, dado que elas conseguem fazer um monitoramento dessas rodovias e dar a devida infraestrutura para elas. Uma das coisas que a gente observa é o mesmo movimento que eles, vamos falar, que tenta se fazer em relação à parte aérea, que também era totalmente regulada pelo governo, e eles tentam fazer o quê? Fazer essa privatização vamos falar, desses aeroportos no Brasil e que ainda tem alguns problemas. A mesma coisa dos portos, o qual é um movimento, na verdade, de política pública que a gente vem vivendo já há alguns anos e alguns governos. Mas, intensificamente, esse governo tinha mais a intenção de promover isso. E aí, a gente tem o seguinte, vamos voltar na nossa... Lembra daquela nossa aula sobre rede de distribuição? Então, a gente tem alguns projetos para rede de transporte e eles funcionam, vamos falar assim, muito em função de como são montadas as redes de distribuição e aí eles têm os prós e os contras até chegar. Então, aqui, ao invés da gente desenhar um por um e eu falar sobre o que é remessa direta com entrega direta não programada, isso tudo já foi feito, já foi falado, a gente já viu lá, ainda a gente estava presencialmente, então aqui eu me detive um pouco a gente conversar mais dessa estrutura de rede que a gente já delimitou, já conversou bastante, e analisar os prós e os contras de cada uma delas, desse desenho. Então, quando a gente tem uma remessa direta, a gente tem vamos falar como um pró, não ter depósito intermediário. Então, isso é bom porque é menor custo. Em contrapartida, os estoques, eles são altos, devido vamos falar, ao tamanho do lote. E isso vocês já viram, vamos falar, na prática, nas últimas aulas, que pode não ser tão bom assim. A remessa direta com entrega direta não programada, ela tem menores custos de transporte, quando os lotes são pequenos e o estoque também promove um estoque baixo. No entanto, precisa ter uma coordenação bem complexa e grande. Então, assim, o nível de sofisticação precisa ser maior. Quando a gente tem todas as remessas que são feitas via CD, então agregadas,
com depósito em estoque, a gente tem um menor custo de transporte de recebimento por meio de consolidação, então eles já vêm consolidados, é aquela modalidade que a gente já vinha discutindo, vale a pena a agregação ou não vale a pena a agregação? Depende. Mas a gente tem um custo de estoque aumentado, então aí depende, vamos falar de como que isso vai ocorrer, e um manejo aumentado no CD, então o custo de mão de obra também, e depois a gente vai ter o outro transporte, então depende da avaliação desses custos. E aí a gente tem, puxa, também a agregação no CD, mas com despacho rápido. A gente tem a baixa necessidade de estoque e o baixo custo de transporte por meio de consolidação. Mas precisa vamos falar de ter a coordenação bem forte, que é a mesma coisa quando, vamos falar assim, quando a gente tem a remessa direta com entrega não programada. Quando a gente tem a remessa via CD usando a entrega direta não programada, a gente tem um custo de transporte de entrega para pequenos lotes, um menor custo para isso, mas a gente tem a complexidade de coordenação. Então, o que a gente observa aqui? Que o CD, ele promove, vamos falar assim, que haja um manejo ágil e uma coordenação muito grande ali para que isso, vamos falar assim, para que isso aconteça de forma ágil, então rápida, ágil e com menor custo. E a rede adaptada, então, a gente tem a escolha do transporte atende a melhor necessidade e os produtos individuais e as lojas. Nossa, vamos imaginar a gente escolhendo qualquer forma que vai vir um determinado produto online que a gente quer. A gente quer que chegue amanhã? A gente não se importa que chegue daqui 15, 30 dias. Então, aí a escolha, vamos falar assim, vai ser por uma rede adaptada. E também depende, vamos falar assim, o contra que tem uma complexidade de coordenação. Imagina que você é a empresa que está despachando. E aí, vamos falar assim, puxa, se é uma rede, vamos falar assim, adaptada, você pode um mesmo tipo de produto ter que despachar por Sedex, um lote você manda via marítimo, que vai ser pego pelo caminhão, vai levar até um CD, que aí depois vai entregar na sua casa. E isso, vamos falar assim, demanda vamos falar assim, uma coordenação interna para que o intermodal e as remessas expressas, elas aconteçam todas ao mesmo tempo. Bom, quais são os trade-offs? Então, assim, quais são os trade-offs entre os tipos de transporte? Aí eu coloquei cada um deles e ainda segregando a carga completa versus a carga fracionada, então carga fechada e fracionada, pelo estoque cíclico, que a gente já aprendeu, estoque de segurança, o custo em trânsito e o custo de transporte em si e o tempo de transporte. E aí, o 1 é a melhor forma e 6 é a pior forma. Então, o que a gente percebe? Que quando a gente tem o ferroviário, ele, vamos falar assim, ele em termos de... Desculpem, pessoal. Bom, então aqui a gente vê que, por exemplo, o pior deles em termos de estoques é o via água, né, o marítimo. Então, assim, o pior deles é o estoque, em termos de estoque cíclico, estoque de segurança, custos de trânsito e tempo de transporte, esse é o pior de todos, seguido pelo ferroviário, que também acontece como o segundo pior. No entanto, o que acontece? Tanto o marítimo quanto o ferroviário, eles são o primeiro e o segundo em termos de custo de transporte, porque cai bastante e a gente tem grandes lotes. Em compensação, aí depois, seguindo esses, a gente vem com a modalidade da carga completa. Então, a gente também tem, vamos falar assim, ele não é tão bom em estoque cíclico, de segurança, custo de trânsito, porque são custos fixos altos, mas o que acontece? Vamos falar assim, ele é bom em quê? Em tempos de transporte, porque é mais rápido, ele pode ir de ponto a ponto, e o custo de transporte, por você ter um lote fechado ali, ele também é relativamente bom. Quando a gente tem a questão da carga fracionada, a gente já vai para a média, né? Então, ele é bom para o estoque cíclico, o estoque de segurança e o custo em trânsito. Então, assim, ele consegue balancear a questão do estoque.
o que faz parte das cargas menores, e tem aquela questão da, vamos falar assim, do o custo de estoque, ele cai. Mas isso depende se você consegue fazer uma, vamos falar assim, uma cadeia colaborativa ou não. Só que o custo desse transporte, por ser fracionado, e o tempo, eles já não são tão competitivos. Quando a gente tem a encomenda expressa, o que a gente tem? Estoque cíclico, estoque de segurança e o custo em trânsito, eles são bem melhores, bem como o tempo de transporte é ótimo para o cliente. Só que o custo de transporte é o pior de todos, porque ele é caríssimo. Porque o custo em trânsito ele é muito rápido, então não é um problema. Mas o custo do transporte em si ele é o mais caro de todos. E aí o aéreo a gente tem estoque cíclico de segurança e o custo em trânsito, ele é muito bom também. É o segundo melhor. Então, a segunda melhor opção em termos de tempo, em termos de você ter que ter manutenção de estoque cíclico e de segurança. Mas o custo de transporte também é muito alto e o tempo do transporte é muito baixo. Então, para, vamos falar assim, quando a gente olha para as encomendas expressas dos aéreos, é para aquilo que a gente quer para amanhã, né? E aí a gente tem a questão da adaptação do transporte. Então, assim, o transporte ele é adaptado com base na densidade e pode ser adaptado com base na densidade e a distância dos clientes. Pode ser também adaptado pelo tamanho do cliente. Então, se um cliente muito grande, você, vamos falar assim, abastece ele só numa única carga. Então, imagina um caminhão carga cheia. Ou se é um cliente menor, você tenta fazer a composição regional e mandar as cargas fracionadas dentro de uma carga cheia e aí sai distribuindo esse fracionado. E a gente também tem o transporte que ele é adaptado pela demanda, né? Então, vamos pegar o exemplo do e-business e pelo valor do produto. Então, o transporte de alto valor, de alguma coisa de alto valor, ele é uma coisa mais delicada e ele vai ser tratado como um único mesmo. Mas, para a gente não se estender, vamos voltar e vamos falar aqui um pouco do transporte adaptado com base na densidade e na distância do cliente. Então, a gente tem a alta densidade, média densidade, baixa densidade, curta, média e longa distância. Quando a gente tem uma alta densidade e a distância é muito curta, a gente tem a frota privada é a melhor a melhor adaptação com a entrega direta não programada. Então, você vai lá e você mesmo faz essa entrega. Quando a distância já é média, a melhor adaptação é o despacho rápido com entrega direta não programada também. Por quê? Porque ainda é possível fazer isso, sai direto, por exemplo, de uma fábrica e consegue atender o que o cliente quer. Já na longa distância, o despacho rápido com entrega direta não programada em alta densidade é melhor também, porque a gente tem a questão do ferroviário aqui, do marítimo, que é melhor não ter uma programação. Quando a gente tem a média densidade, a gente tem como melhor adaptação a entrega direta não programada, mas com a frota terceira. Então, já não compensa mais você ter uma frota sua para atender isso. E mesmo que a distância seja curta, mas por quê? Porque a carga já é média. E aí, quando a gente entra vamos falar assim, na baixa densidade, aí que, vamos falar assim, isso se reforça, porque a distância é curta, então a entrega direta não programada, ela é melhor com a frota de terceiro, você pede para tirar e levar, ou com a transportadora de carga fracionada. Por quê? Porque a distância é muito curta e não compensa você ter uma frota só para isso. Mas voltando para a média densidade e para a média distância, a transportadora de carga fracionada atende, e na longa distância, transportadora de carga fracionada ou ainda encomendas expressas, dependendo, vamos falar assim, do volume mesmo que está incorrendo. Quando a densidade é baixa e a gente está na média distância, a transportadora de carga fracionada ela atende, ou a própria encomenda expressa, que é, vamos falar assim, que é o caso da média densidade combinada com a longa distância. Mas quando a densidade é baixa e a distância é longa, a melhor opção seria a transportadora de encomendas expressas. Bom, pessoal, interrompendo o nosso compartilhamento e voltando aqui, eu queria agradecer vocês por
por estarem nesse semestre, por estarmos juntos, por terem tido toda a paciência do mundo em relação às novas adaptações que todos nós tivemos que fazer. E, bom, eu aguardo dúvidas, qualquer questionamento, não só da aula de hoje, mas de todas as demais aulas que tivemos, pois logo mais vocês terão as provas, o período de provas aí. E eu fico à disposição de vocês, sintam-se à vontade de me mandar mensagens, e-mails, com as dúvidas e a gente pode tentar marcar também alguma aula alguma aula ou pelo menos grupos para tirá-las. Um abraço a todos e boas férias.